bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você estiver assistindo esse vídeo aí. Bem, nós vamos fazer uma pequena revisão. Nós vamos estar olhando algumas atividades aqui para poder ajudar vocês na, na avaliação, tanto do simulado quanto da prova. Então, por isso talvez fique um pouco extenso, mas aí você veja aquilo que você não tiver dificuldade, você passa para frente sem problema nenhum. Ok? Então, uma das coisas que vai ter nessa avaliação nós vamos trabalhar com o conteúdo do Revisa, certo? Nós vamos trabalhar com o conteúdo do Revisa. Então, tá aqui, tá? Conteúdo Revisa do quarto bimestre. Então, como eu já expliquei para vocês, eu vou voltar em algumas atividades aqui. Todas já foram feitas, tudo bem? Então, nós vamos estar olhando aqui, algumas observações aqui. Vamos estar folheando, na verdade, estaremos folheando e dando uma olhada no Revisa, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é essa questão. Observe a reta numérica a seguir. Qual é o número que corresponde ao ponto N? Olha só, você vai vindo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, ele está andando de 1 em 1. Olha, então, de 1/10 em 1/10. 7.1, 7.1, 7.2. Então, a resposta é o quê? 7.2. Tá ok? Então, como eu falei para vocês, nós vamos estar analisando algumas atividades aqui. Ok? Por exemplo, essa aqui, ó. Se você olhar num exercício, o que significa um meio? Isso aqui é a mesma coisa que 0,5. 1,52, ou seja, para cada parte desse aqui, ele está andando de quanto em quanto? De 5 décimos em 5 décimos. Ele trabalha aqui também com números naturais, com números inteiros. Você sabe que os números inteiros ele vai ter parte positiva e parte negativa, certo? Como? Vamos tentar fazer uma aqui. Isso, está aqui. Então, se aqui é 0, olha, 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Ok? Ó. 1, 2, 3, menos 1. Opa, perdão. Menos 1, menos 2 e menos 3. Lembrando, pessoal, que os números negativos é como se fossem um reflexo dos números positivos. Então, embora aqui não esteja, a mesma distância que está entre 0 e 1 está entre 0 e menos 1. Por isso que a gente fala, o aluno fala o seguinte, olha, para a direita ele vai aumentar positivamente e para a esquerda ele vai diminuir negativamente, tá? Então, sempre nessa ordem aqui. Tanto que ele pergunta aqui, ó, quais temperaturas estão localizadas entre menos 2 e 2? Ó, vamos imaginar, nós já fizemos a reta aqui, vamos imaginar sendo aqui, ó, quais números estão entre menos 2 e 2? Então, olha, o menos 3 tá? Não, então essa aqui já não nos serve. O menos 2,5, olha, menos 2,5 também não nos serve. Olha, o menos 2,5 também não nos serve. Até por eliminação, a única que é possível é essa aqui, né? Ó, aqui vai ficar o quê? Menos 1,5. Aqui, entre 0 e 1, eu tenho 0,5. E aqui eu tenho ponto zero. Então, automaticamente, nós chegamos à conclusão que a resposta aqui é o quê? Letra C. Vamos aqui agora, olha só, ele fala para você o seguinte, o ponto M destacado na reta numérica, que está dividida em partes iguais, para responder aos itens 3 e 4. Por exemplo, qual a fração representa o ponto M?
A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é em quantas partes foi dividido isso aqui? Na verdade, não precisamos nem olhar, né? Olha, entre 0 e 1 foi dividido em quantas partes? 9. Então, aqui, ó, 9, aqui, olha, os denominadores todos serão 9, certo? 9, 9, 9, 9 e por aí vai. Denominador 9, denominador 9, denominador 9. Ou seja, esse aqui é o quê? A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Ou seja, 9, 6 nonos. Só você contar, pessoal. Uma coisa que vocês não podem esquecer é como é que nós transformamos uma fração em um número decimal, tá? Isso aqui eu vou fazer um só para que você se lembre. Então, olha, 65 dividido por 10. Sempre que você for transformar uma fração em número decimal, você vai dividir o numerador pelo denominador. Ah, não, professor, esse aí tem... olha, você vai dividir o numerador pelo denominador. Então, olha, 65 por 10, 6 vezes 10, 60. 65 menos 60, 5. Dá para dividir 5 por 10? Não. Por quê? Porque é menor. Coloca o zero, vírgula e coloca um zero aqui. 5 vezes 10, 50. 50 menos 50, nada. Aqui você vai fazer da mesma forma para todos, tá? Então, aqui daria o quê? 6,5. 6,5. Ok? Então, vamos aqui. Então, alguma dúvida com relação a escrever fração em número decimal? O que a gente vai fazer? Vamos pegar mais essa aqui, ó. 17 terços. 17 dividido por 3. Olha, 5 vezes 3, 15. 17 menos 15, 2. Dá para dividir? Não. Coloca vírgula e acrescenta 1, 0. 6 vezes 3, 18. Sobrou quanto? 2. O que a gente vai fazer aqui? Vou colocar um 0. E vai repetir indefinidamente. Tá vendo? Olha, aqui, ó. 5,6 barra. Por quê? Porque o 6 vai se repetir indefinidamente. Bem, então agora vamos lá, vamos para a dízima periódica. Pessoal, isso aqui, ó, vamos fazer rapidinho aqui para você entender como é que funciona. O que é uma dízima periódica? É um número decimal que tem infinitas casas decimais. A gente chama de casas decimais os algarismos que estão à direita da vírgula, certo? E para ser dízima, esses algarismos, eles têm o quê? Eles têm que se repetir. Você tem dois tipos de dízima. Aqui é periódica, aqui não é. Um exemplo de dízima que não é periódica. 3, 5, 7, 1, 0, 3, 2, 9. Qual o próximo número? Você não sabe. Agora, se eu tiver aqui, ó, 2,35, 35, 35. Qual o próximo número? 3, depois 5, depois 3. Ou seja, você consegue saber qual número vem depois. Mesmo se o número não tem, você consegue ter certeza de qual número virá depois. Então, beleza. Então, nós sabemos que essas aqui não são dízimas periódicas e que essas aqui são dízimas periódicas. Esses números que se repetem, pessoal, são chamados de período. Então, o período aqui que se repete é quanto? 35. Eu posso ter dízimas periódicas, por exemplo, 0,777. O período aqui é quanto? Apenas o número 7. Certo? Então, o período é o número, é o algarismo, ou o número formado pelos algarismos que se repetem. Tudo bem? Tem duas maneiras. Tem outra maneira da gente representar isso aqui. Eu posso colocar o quê? 0,7 barra.
Porque a outra coisa, pessoal, se eu tiver apenas 0,7, isso aqui é um número decimal, não é uma dízima. Para ser dízima, ou tem que ter 3 pontinhos aqui, indicando que o 7 vai continuar, ou tem que ter essa barra aqui. Quando eu tenho essa barra, eu estou querendo dizer o quê? Que esse número, 7, ele vai se repetir indefinidamente. Tudo bem até aí? Então, nós temos 2 tipos de dízimas. Aquelas que são simples e aquelas que são compostas. Dízimas periódicas simples, pessoal, é aquela que o que está à direita da vírgula, todos os números, eles vão se repetir. Então, qual que é o período? 12. Qual que é o período aqui? 189. E eu tenho as dízimas periódicas que tem à direita da vírgula, eu tenho um número que não se repete, que vai aparecer uma única vez. No caso aqui, ó, 3,11777. Olha, o 11 se repete? Não. O 7, sim. Então, eu vou falar que esse número que está à esquerda dos algarismos que se repetem e à direita da vírgula, eu vou chamar ele de antiperíodo. Tá? Então, composta, dízima periódica simples. Se todos os números que estão à direita se repetem. Dízima periódica composta. Se você tem um número que está à direita da vírgula, que não se repete. Esse número que não se repete, ele vai receber o nome de antiperíodo. Bem, então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer encontrar, como é que nós vamos fazer para que nós consigamos encontrar a geratriz, ou seja, quais os números que quando eu dividir o numerador pelo denominador, o resultado vai ser a dízima que eu quero. Nós temos 2 condições, 2 maneiras de fazer. Uma é quando você tem uma dízima periódica simples e a outra é quando você tem uma dízima periódica composta. Nós já vamos fazer, tem um outro método, mas vamos fazer pelo método prático. Então, vamos acompanhar aqui, ó. No próprio Revisa que você tem, ele vai explicar perfeitamente o que é. Olha só, ele pegou o quê? Pegou esse exemplo aqui. Primeiro, a parte inteira. A parte inteira é o que vem antes da vírgula, 6. A parte inteira, 6. Com o período, qual o número que repete? 45. Depois, menos a parte inteira. A parte inteira é quanto? 6. Isso aqui você tem que memorizar, tá? Tem que decorar a regrinha. Dividido por... O período tem quantos algarismos? 2. Então, para cada algarismo, eu vou colocar 9. Então, se eu fizer aqui, vai dar quanto? 639 por 99. Vamos criar uma outra aqui para a gente fazer? Vamos. Imagine que fosse o número 3,15, 15, 15 e por aí vai. Então, como é que eu determino a geratriz? A parte inteira mais o período. Qual é o número que repete? 15 menos a parte inteira, que é quanto? 3. Vamos olhar aqui. Quantos algarismos tem o período? 1, 2. Coloco 2, 9. Se você dividir, 315 menos 3. 312. Se eu dividir 312 por 99, depois você testa aí na calculadora aí, ou se você quiser fazer também sem para você treinar, você faz. Sempre vai dar certo. E se tiver aqui um número, vamos pegar um número menor. 3,999. Olha, isso aqui também é uma dízima periódica simples. O que eu faço? A parte inteira mais o período. O período é quanto? Só o 9. Menos a parte inteira, que é quanto? 3. Dividido por... Só tem um número repetindo, 9. Então, aqui vai dar quanto? 36 por 9, que vai ser equivalente a 4.
E nesse caso aqui, pessoal, acontece isso aqui. Ele tende a ser 4, porque 3,9999, mas na verdade a dízima é isso aqui, tá? Depois, vamos para a dízima periódica composta. O que é uma dízima periódica composta? É aquela dízima que nós teremos algarismos que não se repetem. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, está aqui a dízima. Olha só, parte inteira, antiperíodo, que é que não repete o período. Então, olha só, qual que é a composição? A parte inteira, que é quanto? 3. Com o antiperíodo e o período. Então, o antiperíodo é quanto? 1. E o período é quanto? 56. Menos a parte inteira com o antiperíodo, ou seja, a parte que está à esquerda da vírgula, mais um número que não se repete. Menos 31. Dividido por quantos algarismos tem o período? 2. Então, vai ser 2 novos. Quantos algarismos tem um antiperíodo? 1. Coloco 1, 0. Pronto, aí está aqui, ó, pessoal. Se você fizer essa conta, vai dar 3.125 sobre 990. Nós podemos fazer aqui, vamos fazer essa aqui, ó, essa atividade aqui. Então, pegando, se você não memorizar essa regrinha, você não faz, tá? Então, primeira coisa, a parte inteira com o antiperíodo, que é que não repete, mais o período, que é aquele que repete. Só repete 1, coloca 1. Menos a parte inteira com o antiperíodo. Dividido por quantos algarismos tem o período? Só 1. Então, vai ser 1, 9. Quantos algarismos tem um antiperíodo? 2. Coloco 2 zeros. Pessoal, então ficaria, olha, 2.351 menos 235. Então, aqui vai ficar 4, né? 11, aqui vai ficar 6. 1, 1, 2. Então, ficaria 2.116 dividido por 900. Toda dízima periódica é um número racional? Sim, pessoal. Qualquer número que pode ser transformado em fração é um número racional. Tanto dízimas periódicas quanto não periódicas possuem fração geratriz? Pessoal, nós já vimos, só tem como você fazer se a dízima for periódica. O que significa ser periódica? Que você sabe qual número vem depois. Se não for, não tem jeito. Chamamos de fração geratriz a representação fracionária de uma dízima periódica? Sim, é o que a gente viu. É uma maneira de representar esse número decimal, é o que? Essa fração. Bem, então agora vamos falar sobre proporção. Olha, consiste na igualdade entre duas ou mais razões, obedecendo à ordem em que elas são apresentadas. A definição, olha, você vai ter o seguinte: quando é que eu terei duas frações que são proporcionais? Se quando eu fizer essa multiplicação cruzada, o resultado for o mesmo. Certo? Por exemplo, é bem tranquilinho, ó. Se eu ficar aqui, ó, 2 vezes 16, 32, é igual 4 vezes 8, 32. Ou seja, os números 2, 4, 6 e 16 são proporcionais nesta ordem. Se você modificar a ordem, você vai modificar essa razão, essa proporção, tá? Então, vamos aqui, ó. Vamos nesse exercício aqui, ó. Aqui vai dar para a gente treinar um pouquinho. O que a gente tem aqui, ó? Ele pergunta, o número que eu não tenho, eu posso chamar o quê? De x. Então, sempre 4 vezes x, 4x é igual 2 vezes 2, 4. X vai ser o quê? 4 dividido por 4. Quanto que é 4 dividido por 4? 1. Então, ele fala para você que o x vale quanto?
o x vale 1. Será que é verdade? 4 vezes 1, 4, igual a 2 vezes 2, 4. Ou seja, se o x for igual a 1, se esse número for igual a 1, significa que essas duas frações serão proporcionais. Tá? Tá ok? Aqui, ó. Se eu chamar de x aqui, ó. X vezes 144, 144, x igual 12 vezes 12. Se você multiplicar, 144. Olha, o que está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. 144 por 144. O x vai valer quanto? 1. Ou seja, se esse número aqui for 1, significa que essas duas frações serão proporcionais. Olha o quanto é fácil aqui, ó. Os números 8 está para 18, sempre assim, tá? 8 está para 18, assim como x está para 45. O que eu vou fazer aqui? Multiplicação cruzada. 18 vezes x, 18x é igual a 8 vezes 45. Então, vamos lá, ó, 45. 5 vezes 8, 40. Vão 4. 8 vezes 4, 32. E 4, 36. 360. Agora, x é igual a 360 dividido por 18. Se você dividir, vai dar quanto? 20. Essa é a maneira mais fácil que tem de você determinar se duas frações, se quatro números são proporcionais ou não. Lembrando que é nessa ordem. Se eu mudar a ordem, eles deixarão de ser proporcionais. Bem, então agora nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar que nós já sabemos o que quer dizer proporção, certo? Nós vamos trabalhar com grandezas. O que são grandezas diretamente proporcionais? Direto. Quando você aumenta um, você também aumenta o outro. Certo? Por exemplo, se tem 3 pessoas, professor, desenha. Se desenha bem, então vamos lá. 1, 2, 3. Essas 3 pessoas estão na padaria, comprando pão. Quanto mais, você há de concordar que aqui o pão, ele pode ser por unidade, tem local que ainda vende por unidade, ou por peso. Você há de concordar que se esse aqui levou 600 gramas, vamos imaginar que ele pagou R$13. Se esse aqui levar 300 gramas, olha, se diminui o peso, diminui o valor que ele vai pagar. Certo? Quanto maior o peso, maior o preço. Então, se cada pessoa tem um peso diferente, cada pessoa vai ter um valor diferente para poder pagar. Isso que está falando, quantidade e preço. Quanto mais você comprar, mais. Velocidade e distância. Se você imaginar, que você tem 2 carros aqui, ó. Você tem 2 carros. Os dois carros vão sair daqui, ó, ao mesmo tempo. Esse aqui, ele vai andar a 100 km por hora. Esse aqui a 50 km por hora, né? Depois de 60 minutos, esse aqui terá percorrido 100 quilômetros. E esse aqui terá percorrido 50 quilômetros. Ou seja, em um mesmo espaço de tempo, em 1 hora, se os carros têm velocidades diferentes, eles vão percorrer distâncias diferentes. Tá? E como é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos transformar isso aqui, pessoal, em uma proporção. Por exemplo, falo o seguinte, olha, se tivéssemos x quilômetros,
Ó, a distância percorrida. A 79 quilômetros por hora, quanto que ele percorreu? Se esse aqui percorreu 240 quilômetros a uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Então, o que eu vou fazer? X, a primeira grandeza, está para 240, assim como 79 está para 60. Pronto, pessoal, agora é só fazer o quê? Multiplicação cruzada. 60 vezes x, 60x. 240 vezes 79, 18.960. Se o 60 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 18.960 dividido por 60. Posso até cancelar aqui, né? Quando eu dividir, vai dar quanto? 316. O que significa? Se a 60 km por hora, durante um determinado intervalo de tempo, o carro percorre 240 km, se nesse mesmo intervalo de tempo, se ele estiver a 79 km por hora, ele vai percorrer quanto? 316. Da mesma forma que nós temos grandezas diretamente proporcionais, nós temos grandezas inversamente, é o inverso. O que significa? Quando aumenta uma, diminui a outra. Por exemplo, velocidade e tempo. Vamos lá então, vamos fazer dois. Agora, pessoal, essas distâncias aqui serão iguais. Vamos imaginar que eu tenho 100 quilômetros aqui para percorrer e aqui também eu tenho 100 quilômetros para percorrer. Tem dois carros. Um vai sair a 50 quilômetros por hora. Um vai andar a 50 quilômetros por hora. Então, ele vai levar aqui 2 horas. Se um carro, um segundo carro, ele estiver numa velocidade maior, o que vai acontecer? Ele vai gastar menos tempo. Se você está andando, se você sai da sua casa e vai até na escola, se você leva 20 minutos andando, se você for correndo, você vai levar menos tempo. Se você for de carro, você vai levar menos tempo ainda. Quanto maior a sua velocidade, menor o seu tempo, ou seja, você aumenta uma coisa e diminui a outra, certo? Então, é isso aí. Vamos verificar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui para a gente poder fazer. Olha, andando a 100 km por hora, um carro leva 6 horas para chegar no local. Se ele estiver viajando a 120, quanto ele ia levar? Por exemplo, aqui, ó, eu aumentei a velocidade. Se eu aumentei a velocidade, eu diminuí o tempo. Quer dizer que aqui vai ser um valor menor do que 6. Então, eu teria o seguinte, olha, 100 está para 120, assim como 6 está para x. Só que as grandezas não são inversas, então o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que inverter uma das duas. Se fosse diretamente, seria assim, mas como é inversamente, eu vou inverter isso aqui. Então, o x vai para cima e o 6 vai para baixo. Se eu quiser inverter na primeira, eu posso? Posso, não tem problema. Aí agora, normalzinho, 120 vezes x, 120x, que é igual 100 vezes 6, 600. X igual a 600 dividido por 120, posso cortar aqui, 60 por 12, x vai dar quanto? 5 horas. Ou seja, se andando a 100 km por hora você vai levar 6 horas, andando a 120 você vai gastar 5 horas. Ele fala aqui para você marcar algumas coisas, olha. Por exemplo, então agora vamos nessa aqui, ó. Das situações a seguir, marque aquela que representa, que descreve grandeza. E o que é inversamente? Quando aumenta uma, diminui a outra. A primeira, quantidade de pessoas em um churrasco e a quantidade de carne necessária. Pessoal,
Quanto mais gente, mais carne. Se você faz churrasco para 10 pessoas, você vai comprar uma quantidade de carne. Se for para 100 pessoas, mais. Então, se aumenta o número de pessoas, aumenta a quantidade de carne. Se ao invés de 10, vem só 3 pessoas, você não vai precisar comprar aquele tanto de carne. Então, se aumenta o número de pessoas, aumenta o consumo de carne. Se diminui, as pessoas diminuem. Ou seja, se aumenta tudo ou diminui tudo, no caso aqui é diretamente proporcional. Então, não é o que a gente quer. Número de habitantes. Pessoal, taxa é dada em porcentagem, tá? Então, isso aí independe do número de pessoas. Velocidade de um automóvel e a distância percorrida no mesmo intervalo. Pessoal, então imagina só, durante 1 hora, se um carro está a 100 km por hora, ele vai andar uma distância. Se outro carro estiver a 150 por hora, ele vai andar mais, ele vai percorrer uma distância maior, ou seja, se aumenta a velocidade, aumenta a distância. Isso aqui, por quê? Porque é o mesmo intervalo de tempo, então isso aqui também diretamente proporcional. Vazão de um ralo e o tempo necessário. Por exemplo, se você tem uma caixa d'água, se o seu ralo é assim, ele vai levar um tempo. Se vamos dizer, a grossura do cano for assim, você vai levar menos tempo. Se for assim, menos tempo ainda. Quanto maior o diâmetro do cano, do ralo, menos tempo ele vai gastar para resolver. Então, exatamente a letra D.